o ministro Alexandre de Moraes homologou a delação premiada de Mauro Cid. Com a decisão, o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro já está fora da prisão. A oficialização desse acordo do militar foi feita no sábado. Em seu despacho, Alexandre de Moraes ressaltou que Mauro Cid preencheu os requisitos para firmar a colaboração premiada. No mesmo dia, o ex-auxiliar de Bolsonaro deixou o batalhão do Exército de Brasília, onde estava preso desde o dia 13 de maio. Além de homologar o acordo, o ministro do Supremo Tribunal Federal impôs uma série de medidas cautelares para libertar Mauro Cid. Entre elas estão o uso de tornozeleira eletrônica, a obrigação de se apresentar em juízo semanalmente, a proibição de se ausentar do país, a proibição do uso de redes sociais e de se comunicar com outros investigados, e ainda o afastamento das funções que exerce no Exército. O Exército informou ontem que, atendendo à decisão de Moraes, vai afastar o tenente-coronel Mauro Cid de suas funções. A instituição disse que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro vai ficar agregado ao Departamento-Geral do Pessoal sem ocupar cargo. A colaboração ou delação premiada ocorre quando um acusado ou investigado decide ajudar na investigação em troca de benefícios em um futuro processo. O acordo pode ser realizado com o Ministério Público ou com a polícia e os termos aí ajustados entre as partes precisa ser aceito pela Justiça. Apesar da celebração do acordo com a PF, ainda não há informação sobre qual será o foco da delação, porque Cid é investigado em mais de um caso. Ele estava por participação em um esquema de fraude em cartões de vacinação, então sendo investigado nisso, e também uma tentativa de golpe de Estado. O tenente-coronel do Exército também é investigado no caso das joias estrangeiras dadas a Jair e Michele Bolsonaro e no caso dos atos extremistas do dia 8 de janeiro. Ele já prestou pelo menos 6 depoimentos para a Polícia Federal. A colaboração premiada de Mauro Cid foi firmada exclusivamente pela Polícia Federal, sem a participação da Procuradoria-Geral da República. A PGR tem se colocado contra a possibilidade de a corporação firmar sozinha os acordos. Mas em 2018, a Suprema Corte reconheceu o direito da polícia também de celebrar delações com os investigados. Inclusive, o MPF abriu um procedimento para acompanhar de perto essa colaboração premiada que está sendo feita com a Polícia Federal. Os termos ainda não são públicos, temos que aguardar para ver o que Mauro Cid falou, está falando, né? É importante que o que ele disser seja investigado de forma rigorosa, até para se separar os culpados de inocentes e que a investigação e o processo corram aí de maneira imparcial, que a gente tem que cobrar. Agora, é importante entender algumas contradições, né, que estão aí bem expostas de partidos de esquerda, né, de pessoas que lá atrás eram radicalmente contra delações premiadas. Lembre-se aí o que o PT disse sobre a delação premiada do Palocci, por exemplo, que foi feita no mesmo formato que está sendo feita a do Mauro Cid, apenas com a PF. Os juristas de esquerda achavam isso um absurdo. A PF não podia fechar a delação premiada. Pois bem, agora, né, o mundo deu algumas voltas e eles se vêm defendendo, né, a delação do Mauro Cid com a PF. E vocês vejam que também havia crítica às prisões alongadas de Curitiba. Lembram do Gilmar Mendes falando que tinha que se investigar as prisões alongadas de Curitiba? E agora o Mauro Cid estava preso, né, até sábado por fraude no cartão de vacinação. Não esqueçam isso. Esse era o crime cometido pelo ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele estava preso por uma suposta falsificação do cartão de vacinação. Ficou preso aí mais de 3 meses e só foi solto depois que fez a delação premiada. Eu não estou dizendo aqui que a Lava Jato fez isso, né? Eu estou dizendo que as pessoas que criticavam, né, e que denunciavam esse suposto modus operandi da Lava Jato, agora parece fazer o mesmo, ou pelo menos ver a mesma coisa e não fazer a mesma crítica. Essa contradição que eu acho que precisa ser bem divulgada, viu, Pedroso? Olha só, quando a gente acompanha alguns militantes que transferiram, que terceirizaram a capacidade de pensar para algum dirigente partidário, eu imagino que a vida deles não deve ser fácil. Porque eles precisam de uma flexibilidade, eles precisam ali fazer um contorcionismo retórico, porque é isso. Em um determinado momento, delação não serve, delação não presta. Meu Deus, são torturadores os policiais, os membros do Ministério Público, o judiciário que aceita informações a partir dessas delações. Daqui a pouco, eles começam a celebrar e soltar foguete
foguete. Peraí, o questionamento é contra quem são feitas as delações ou contra o instrumento? Porque o que parece é que eles ficam torcendo ali a lei, torcendo o direito, torcendo as ideias para justificar aquilo que faz bem para o seu grupo político, para aquele seu político de estimação. Não dá para a gente se comportar dessa maneira. O que a gente precisa ter muito claro é o seguinte: a norma, o que institui a delação premiada, ela é positiva, porque ajuda a elucidar crimes que muitas vezes você tem a dificuldade de produzir provas. Então, um dos envolvidos ali na atividade ilícita, ele traz provas, ele comprova qual foi a sua participação e, mais do que isso, ele mostra de que maneira pessoas acima dele na hierarquia da organização ou no poder público, enfim, pessoas acima dele se comportavam de maneira criminosa. Então, se vale a delação do Cid, tem que entender por que a delação do Sérgio Cabral não valia, tem que entender por que agora o acordo ali da Odebrecht foi jogado no lixo, você tem que entender muito bem entendido por que outras informações obtidas e comprovadas a partir ali da delação ou de acordo de leniência foram engavetados ou jogados fora. Porque não dá para a gente ter dois pesos e duas medidas. A gente trouxe aqui a análise, quando a gente falou do juiz Apio, que a justiça ela tem que serenar ânimos. Isso cabe sim às cortes superiores. Não adianta eles tratarem ali conforme a cor partidária do freguês. Opa, usa verde oliva, vale delação. Não usa verde oliva, não vale a delação. Peraí, isso não faz bem para o país. A gente precisa de toda essa tranquilidade, inclusive para saber, caso, a partir dessas informações que o Mauro Cid apresente, alguém seja condenado, que essa pessoa de fato vai permanecer condenada e que ela será condenada única e exclusivamente pelos atos que cometeu e não simplesmente por fazer parte desse ou daquele grupo. Ou seja, a justiça cada vez mais precisa mostrar o porquê que ela usa a venda ali, A Têmis ela é vendada por um motivo, ou seja, ela não deve julgar conforme aquelas pessoas que ela está olhando, muito menos pela capa do processo, Mark.